Será que a gente já começa? Espera mais um pouquinho, já começa, né? Não, pode começar já. Pode? Pode. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado por mais uma chance, mais uma oportunidade que o Senhor está dando para nós. Que o Senhor continue guiando os nossos caminhos, né, durante esse mês de fevereiro, né, que onde a gente estiver, que o Senhor esteja conosco, a tua presença, Senhor Jesus, vai quebrando todas as barreiras, todos os corações fechados, vai abrindo as portas para que cada um consiga escutar o que o Senhor tem para falar para cada um. Vai na família deles, vai na casa de cada um, da Maria Eduarda, dos meninos, na minha, e coloque embaixo da cruz tudo que não é de ti, todas as barreiras, todas as zangações, todas as limitações, vai colocando tudo aos pés da tua cruz, Senhor Jesus. Muito obrigado. Sim, mãezinha querida, esteja conosco durante essa formação, para que cada um consiga adquirir o máximo de frutos, né, que a gente vai tentar plantar no coração. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem que não... Eu vi um... Normalmente, quando não consegue ouvir, é porque não configurou o som. Eu já tô ouvindo, gente. Já Então consegui tá ouvir aqui. Que bom. Duda, antes me Oi. coloca como co-host. Vai lá em participantes, meu nome, e more. Coloca eu como co-host, por favor. E como que faz isso? Sabe o meu nome? Achou meu nome no participantes? Achei. Eu tomei um banho e vim correndo. Aqui tem... É Make Host? Isso. Aí. Certo. Que aí eu vou aceitando as pessoas e vou silenciando qualquer coisa. Tá bom. Então, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Como que foi a semana? Os meninos que não foram na semana passada, como que foram a prova? Foi tranquilo? Conseguiram fazer? Hein? Tudo certo? Deixa eu ver quem tá aqui. Mariana, Tavares, Rafaela, Yasmin, Cauã, Matheus, Sara, Alice, iPhone. Interessante. Sofia, Emily, a Camille, a Anne Beatriz e a Mariana Alves. Isso. Então, boa noite. Boa noite. Quem também tá assistindo, já tá gravando, né, Duda? Sim. Boa noite. Ok, então. Gente, vamos lá. A gente tá aí no nosso quarto módulo. Vamos recordar o que a gente está estudando? Hoje é um dia de interação. Falem comigo, gente. O que nós estamos estudando? Sacramentos. Exatamente. Uma pessoa que participa. Então, nós estamos estudando a vida sacramental, né? A gente está estudando o sacramento e como levar esses sacramentos para as nossas vidas, né? A importância dele na nós como católicos apostólicos romanos, né? Que buscam aí pela santidade. Então, só relembrando aqui, o que é um pouquinho de sacramento, que eu falei na semana passada também, na primeira semana antes da prova, né? Só para... Depois eu vou mandar um textinho que eu fiz, anotei,
só para concluir como não vai dar para terminar o caderno de meditação, vou mandar um resuminho sobre esse quarto módulo para vocês, no caderno mesmo. E eu coloquei aqui em relação ao sacramento, né? Eu vi um vídeo e também um texto do Padre Paulo Ricardo, muito simples, que explica tanto, já explica também, associa com a graça, que essa graça que Deus nos dá para nós também já diferencia graça e dom. Então ele coloca no vídeo de uma forma bem completa, o vídeo e o texto que eu li, né? Também eu coloquei algumas coisas aqui do Tanqueray, né? E da Bíblia, que a gente vai falar sobre o nosso tema hoje, né? Que é Eucaristia e confissão, que é a nossa última etapa, certo? Então, o que é sacramento, de fato, né? Não são apenas rituais simbólicos, como eu falei para vocês, né? Com fim pedagógicos, ou seja, rituais simbólicos, algo que a igreja criou do nada, estralou o dedo e vamos falar assim, isso daí para a gente explicar a nossa fé. Isso aqui é para as pessoas se sentirem dentro da igreja, né? A gente cria uma historinha, por exemplo, que é a unção dos enfermos, a gente vai lá, dá a bênção, e aí a pessoa, se tiver em estado de graça, estiver arrependida, vai para o céu. Então, vamos criar essa historinha e o povo vai acreditar. Não é algo tão superficial assim, né? Então, não é uma simbologia, né? Com fins pedagógicos. Aí, continuando o texto, ele fala: os sinais sensíveis que estão estabelecidos no sacramento, ou seja, sinais sensíveis, os sinais, como a gente explicou, que é a sensibilidade humana, né? Quando, por exemplo, quando o Espírito Santo está perto de nós, muitos repousam, muitos arrepiam, isso é a sensibilidade humana perante a Deus, né? E esses sinais sensíveis, que sim, os sacramentos são sinais sensíveis, né? O batismo, por exemplo, a Eucaristia, enfim, todos. O batismo, quando você vai lá, batiza, o Espírito Santo vai ali, tá... como que fala? O Espírito Santo vai estar ali edificando o seu corpo, né? De fato, vai estar tomando como propriedade o seu corpo. A partir desse momento, aquilo ali também é algo de sensibilidade humana, né, perante a Deus. Então, os sinais sensíveis que estão estabelecidos no sacramento consiste em infundir a graça santificante nos homens. Aí vem a graça santificante, que eu já expliquei também na formação passada, o que é a graça. Então, vamos lá primeiro, o que é a graça, vocês já estão cansados de saber. Do latim gratias, significa benevolência, e nada mais nada menos, não precisa decorar nem esse nome, só saber que graça é um favor imerecido de Deus, né? Que isso está aí no catecismo, no YouCat também sugere essa mesma frase, né? Então, a graça é o favor imerecido de Deus. A gente não merece, apesar de todas as limitações, Deus ainda tem infinita misericórdia dessa graça para nós, né? Para a gente vivenciar de fato o céu aqui na terra, né? Então, graça é um favor, como se fosse um presente que Deus nos dá, né? Como filhos amados. Apesar de tudo que a gente faz, ele ainda, com infinita misericórdia, dá essa oportunidade para nós. Guilherme, tá. Então, você falou aí que sacramento, graça santificante, ou graça. Agora me explica o que é a graça santificante. Eu preparei aqui um textinho para vocês que eu peguei na Canção Nova, que explica direitinho. Vocês não ficarem com dúvida, porque às vezes eu embalo nas palavras e aí eu não explico muito bem. Mas a graça santificante, muitos de vocês na catequese, né, também aprenderam que é chamada também de graça habitual, né? Que é essa graça habitual, que é um dom de Deus, né? Algo sobrenatural, incapacidade humana, né? Que é inerente à nossa alma, ou seja, é conferido pelos méritos de Jesus para fazer-nos justos e filhos adotivos de Deus, né? Então, só para vocês ficarem sabendo. Aí depois ele explica nesse texto, eu posso mandar para vocês, por que chama habitual, porque ela permanece, né, sobre o favor de Deus, porque se Deus não permitisse, não seria real, né, como nós sabemos. Deus, se ele quiser estralar o dedo e acontecer qualquer coisa, ele pode, né? Obviamente, usei uma metáfora aí, mas assim,
Deus é o reitor de tudo, Deus é o criador de tudo, né? Então, só para vocês, essa introdução que a gente falou também, principalmente na primeira formação, na formação passada, né? Aí depois vou mandar esse textinho para vocês. Agora vamos ao que importa, né? Na primeira semana, nós falamos sobre Maria, Falamos sobre batismo, crisma e unção dos enfermos. batismo, crias e são dos enfermos. Aí semana passada, ordem, matrimônio, Sim. né? A gente falou bem, falou até inclusive entre outros aspectos, que aí entrou vários aspectos sobre o matrimônio, que às vezes não depende só de um, então a gente, né, fez um alavanque geral aí. E hoje, para terminar, nós vamos falar sobre qual? Vamos lá ver se vocês sabem. Primeiro, quais são os 7 sacramentos? Mariana, que estava conversando aí comigo, alguém fala aí. Me ajude. Batismo, Batismo, Eucaristia, Eucaristia, confirmação, que é a crisma, sim, unção dos enfermos, sim. ordem, matrimônio e E começa com P. penitência, confissão. Exatamente, parabéns. Então, essa a gente falou, né, aí direitinho hoje para terminar, que a gente não falou assim, de uma forma, a gente até comentou nas nossas formações, a gente não focou muito, é a Eucaristia e a confissão, né? Que é aí a Eucaristia, o estopim da nossa religião, que de fato mostra ali a presença de Jesus, o Cordeiro vivo. A gente faz uma imitação do que aconteceu na Santa Ceia, né? E também a confissão é uma graça, assim, uma graça que Deus dá para nós de confessarmos nossos pecados e deixarmos as nossas misérias de lado, né? A gente, de fato, falar para Deus as nossas misérias, nossas limitações, e com isso a gente conseguir aí em estado de graça, que se por acaso Deus decidir de você partir, você vai estar em estado de graça e, coincidentemente, você vai estar apto de ir para o paraíso. Não que você vai direto, tá? Porque muitos falam, vai direto, mas se você tiver com um pecado venial, às vezes, pelo seu bem, porque imagina o paraíso, é algo totalmente pleno. Se fosse um copo de água, pleno é quando no copo não cabe mais nenhuma gota d'água, está totalmente cheio o copo, né? Então, lá é o único lugar pleno de felicidade, é o único lugar pleno de pureza, né? Então, às vezes a gente vai passar ali pelo purgatório, mas fiquem tranquilos, eu já até comentei com vocês, o purgatório, se você for pro purgatório, bênção de Deus, muito bom, porque você já vai ali pro paraíso. Muitos pensam que o purgatório é um lugar parecido com o inferno, que aí Deus é tipo uma fila onde Deus vai decidir se você vai pro céu ou pro inferno. Tem muitos filmes que retratam isso, muitos leigos que pensam que é assim, né, ainda hoje. Por incrível que pareça, apesar de seminário e tudo mais, eu já vi até padre comentar sobre isso sem saber, né? Então, assim, quando a pessoa tá ali no purgatório, ela já vai ter ali a vida eterna, certo? Então, é isso mesmo. Eu vou deixar a Duda dar a introdução dos dois temas e vou complementando durante a formação. Ok. Então, meninos, eu estou enviando no grupo agora alguns vídeos, tanto sobre o sacramento da confissão, quanto sobre o sacramento da Eucaristia. Então, vocês podem complementar os estudos de vocês a partir destes vídeos. Outra coisa, eu estou mandando alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo que tem muitos anos, tipo uns 9 anos. Mas tentem estudar mais os vídeos do Padre Paulo Ricardo mais ou menos dos 2 últimos anos, tá? No máximo dos 3 últimos anos. Mas é melhor mesmo vocês estudarem os vídeos que ele fez nos últimos 2 anos. Tá? Qualquer dúvida que tiver, ele tem. Qualquer dúvida que você tiver, você procura lá, Padre Paulo Ricardo, tal dúvida tem. É incrível. Isso. De preferência, os vídeos dele dos 2 últimos anos.
que são mais completos, né? E principalmente porque tem mais conteúdo sobre o que nós estudamos aqui na formação, tá? Eu também enviei 2 links de uma playlist do Centro Dom Bosco. Lá não está escrito, o link ele não foi escrito, né, igual aos outros. Ele tá só o link mesmo do YouTube. Mas que é interessante vocês darem uma olhada, porque nele... Eita, nós. Porque nele tem... Deixa eu só baixar o meu celular aqui, o volume dele. Aí. Porque nesses links tem aulas sobre catequese mesmo e muita coisa que, assim, que nós devíamos saber por ter feito a catequese e nós não sabemos. Inclusive, por exemplo, os conteúdos aqui na formação, que nós estudamos sobre inteligência, vontade, as faculdades humanas, né? Que é uma parte da psicologia, inclusive. Tudo isso a gente devia saber na catequese, mas hoje não nos é tão ensinado, né? Mas todos esses conteúdos nós devíamos saber, inclusive tantos outros conteúdos, né? Inclusive sacramentos, vocês já deviam estar, assim, ter de cor salteado, né? E não terem dúvida alguma em relação aos sacramentos, porque eu acredito que a maioria já é crismado também, né? Então, nós precisávamos saber, assim, né, com todo o vigor da nossa alma, nós devíamos compreender os sacramentos. Tá. Então, para este semestre, eu havia falado para vocês que eu não vou fazer mais aqueles resumos, né? O Guilherme até fez um e vai mandar para vocês, mas eu não vou fazer mais aqueles resumos em forma de apostila, igual eu estava fazendo. Um que eu não estava tendo tempo, ainda mais esse semestre agora que eu estou com menos tempo ainda. E um que eu nem sei se vocês realmente estavam conseguindo aproveitar aquele conteúdo mesmo, né? Então, é preferível que vocês escutem o que nós falamos aqui na formação e escrevam por si mesmos, né? E quem precisar de alguma coisa, indicação de livros, pode falar comigo, pode falar com o Guilherme. E lembrando, né? O livro, digamos, more, né? Que nós utilizamos é a Bíblia, né? O livro do Tanqueray, que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, que é este aqui. Inclusive, ele está na promoção, lá na... Eu acho que ele está tanto na promoção, tanto na Cultor de Livros, quanto na Editora Eclésia, tá? Optem pelo da Editora Eclésia, porque o sumário dele é melhor. O sumário da Cultor de Livros, que é o que eu tenho, ele tem um sumário mais enxuto, e não é tão bom. O do Guilherme... o do Guilherme é da Eclésia. O sumário da Eclésia é muito melhor, porque ele é muito mais detalhado, e a gente consegue achar melhor as coisas, tá vendo? Olha aí. É bem mais. O da Cultor Qualquer dúvida que você tiver, vai estar tipo vai estar uma palavrinha que você quiser. Se você quiser sobre sacramento, você vai aqui, vai achar sacramento. Aí você vai na página. Sim. Tudo. Sim. Efeitos das paixões, também as paixões, fala tudo. Na verdade, as paixões tem um capítulo inteiro, se eu não me engano, sobre ele. É muita coisa mesmo, muito conteúdo. Não é nem... Chega nem perto do que a gente consegue falar na formação. Então, assim, eles aprofundam mesmo. Tem aí o combate das paixões ordenadas. Então, cada capítulo explica muito bem o parágrafo deles. E lá ele fala certinho como ordenar as paixões, né, Guilherme? Ele fala bem certinho. Então, assim, aproveitem, tá? Quem não tem o livro, se puder, compre esse livro, tá? Aproveita as promoções, aproveita que geralmente sempre tem alguma promoção relâmpago. Então, compra o compêndio, como o frete ele não é tão barato, geralmente o frete ele fica em torno de R$23, R$26. Então, como o frete não é tão barato, então tenta ver com outra pessoa que não comprou, né? Joga lá no grupo da formação, quem tá com interesse de comprar o compêndio? Aí vocês tentam comprar todos juntos para ver se o frete diminui. Tenta comprar mais livros, além do compêndio, né? Quem não tem catecismo da Igreja Católica, compra o catecismo, é importante. Quem não tem a Bíblia, compra a Bíblia, que também é importante. E tem vários outros livros também lá que são importantes, tanto dos sacramentos, né? E entre outros.
E eu nem estou falando do conteúdo ainda da formação, mas tudo bem. Outra coisa que vocês também podem fazer, depois que vocês comprarem o compêndio, é assinarem a minha biblioteca católica, que os livros, assim, são ótimos, ótimos, ótimos. Ou também, agora tem um clube de leitura do Centro Dom Bosco, que os livros que eles estão lançando são livros especificamente para a vida intelectual. Então, se vocês têm mais apreço assim, para realmente estudar mais a vida intelectual, para depois compreender mais as leituras sobre os santos, né? Enfim, vocês podem também assinar o Centro Dom Bosco. E também tem a assinatura da editora Caritatem, que tem a Mulher Forte e o Homem Forte, né? É isso? Mulher Forte, Homem, não sei o quê. Enfim, que também são ótimos, principalmente para as meninas. Eu não sei como é que tá a parte dos homens fortes lá desse clube, mas eu sei que o clube da Mulher Forte, assim, os livros são perfeitíssimos, perfeitíssimos mesmo, tá? Então, vocês podem utilizar disto. Bom, eu vou fazer a introdução em relação aos sacramentos com um tema que, entre aspas, não é muito ligado, não é muito ligado, mas, assim, não é diretamente falando sobre os sacramentos. Enfim, eu vou falar um pouco sobre dos meios gerais de perfeição, que está no capítulo 5. Na edição da Cultor de Livros, está na página 233. Da Eclésia eu não sei, mas é só vocês anotarem aí, capítulo 5 dos meios gerais de perfeição, tá? Ele vai dizer aqui que para os meios gerais de perfeição, para aumentar o desejo pela perfeição e tudo mais, né? Existem meios internos e meios externos. Os meios internos são o desejo de perfeição, conhecimento de Deus e de nós mesmos, conformidade com a vontade divina e oração. Os meios externos são direção espiritual, regulamento de vida, leituras e conferências espirituais e santificação das relações sociais. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês anotarem, tá? Isso é bem importante. Meios gerais de perfeição. Meios internos. Vamos lá. Desejo de perfeição. É de qual livro esse capítulo, Maria Eduarda? Do Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Padre Adolfo Tanqueray. Qualquer coisa, eu coloco o nome dele aqui depois. Esse livro, eu acho que tem PDF dele no site Alexandria Católica. É interessante, depois vocês dão uma olhada nesse site Alexandria Católica, porque lá tem muitos livros espirituais, muitos livros sobre, acho que intelectual até que eu não mexi para ver se tinha, mas tem muitos livros espirituais mesmo. Até para quem tem interesse em dar catequese, lá tem muitos livros assim referente para as crianças mesmo, sabe? Então é muito interessante, vocês podem dar uma olhadinha. Tem também alguns livros em PDF do Clube Mulher Forte. Lá tem Mulher Forte, Mulher Virtuosa, tem, que mais? Eu não sei o que da juventude lá também, relacionado à mulher. Obrigada, Guilherme, isso mesmo. Relacionado à mulher, não me lembro bem. Mas tem grande parte deles lá, eu sei que tem. Então, vocês podem utilizar desse meio.
Assim, uma dúvida particular que eu tenho é em relação se a gente pode ficar baixando esses livros e tudo, né? Mas eu acredito que, pelo menos na Alexandria Católica, eu acho que pode, porque pelo que me parece é uma coisa assim, que são ou autores que já, né, faleceram, tudo, que são santos, inclusive, ou as próprias editoras liberam para que eles possam fazer isso, tá? E eu já vi outras pessoas mesmo já indicando, pessoas assim, dignas de confiança mesmo, que indicam baixar estes livros, principalmente para as pessoas que não têm condições de ficar comprando muitos livros, né? Então, vocês podem utilizar desse mecanismo. Eu acho que o mais completo mesmo é esse da Alexandria Católica. Então, vamos lá. Então, ficou meios internos. Desejo de perfeição, conhecimento de Deus e de nós mesmos, conformidade com a vontade divina e oração. Meios externos, direção, regulamento de vida, leituras e conferências espirituais e santificação das relações sociais. Resumidamente, vamos por parte. Desejo de perfeição. Então, ele vai falar no livro como que nós devemos fazer para aumentar esse desejo de perfeição, né? E é bem interessante como ele faz. Ele fala também que para definir esse desejo da perfeição, além de ser um ato da vontade, na verdade, é um ato da vontade, da faculdade da vontade, sob a influência da graça. Ou seja, quando a vontade ela opta por desejar a perfeição, né? Logicamente que é por influência da graça. Por quê? Porque mesmo que, assim, por nosso desejo próprio, nós não tenderíamos à perfeição. Para que nós desejemos a perfeição e desejemos a Deus, Deus precisa incutir isso em nós. De tão miseráveis que nós somos, né? Até nós mesmos não conseguimos ter a força suficiente para desejar a perfeição com as nossas próprias forças, com o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Porque o nosso corpo, ele é tendencioso ao pecado, ele é tendencioso aos prazeres, né? Lícitos e ilícitos. Então, nós sempre vamos tender a esses prazeres. Então, normalmente, o nosso corpo não vai querer mesmo tender à perfeição. E se vem algum tipo de desejo de perfeição, algum desejo pelos sacramentos, algum desejo por Deus mesmo, é Deus que incute isso em nós através da graça. O Guilherme falou semana passada, né? O significado de graça, de onde vem o nome graça, né? Que vem do latim gratia. Então, já é uma boa referência para vocês pesquisarem mais sobre isso, tá? Não fiquem só pelo que a gente diz na formação, estudem mesmo. E aí ele vai dizer que existem, infelizmente, obstáculos, né? Além de nós, esse desejo de perfeição, além da gente encontrar o obstáculo de nós mesmos, nós vamos encontrar o obstáculo do mundo e o obstáculo da avareza da vida, se eu não me engano. Aí ele pode colocar a tríplice concupiscência, né? Que vai ser o mundo... Não. Eu já estou confundindo tudo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a concupiscência... Lembrando? Sentidos. Dos sentidos, acho que é isso mesmo. E aí, depois disso, tem a... Não é concupiscência. Eu esqueci o nome. Mas, enfim, é como se fossem uns obstáculos, né? Para a gente entender a perfeição. Então, para esses obstáculos, nós temos o mundo, o homem e a avareza da vida.
né? Enfim, aí nós temos o mundo que nos influencia, nós temos nós mesmos com as nossas concupiscências, e nós temos a avareza da vida. Então, esses... deixa eu achar aqui. Eu até li aqui. Não, ele falou da tríplice concupiscência mesmo. É isso. E aí, ele vai falar que nós precisamos, então, aumentar o desejo de perfeição em nós para conseguirmos nos dedicar mais à vida espiritual e, obviamente, né, buscar mais a santidade, né, enfim. E como que eu vou fazer para aumentar esse desejo de perfeição? Eu vou ter que ter consciência, logicamente, da tríplice concupiscência, que meu corpo ele vai tender às coisas prazerosas, e eu vou ter que lembrar dos sacramentos, né? Então, os sacramentos, eles são realmente sinais que vai nos aproximar de Deus. Sim, Engenharia da Santidade 2, exatamente. Então, os sacramentos, eles vão são sinais que nos aproximam de Deus de fato. Igual nós falamos na primeira formação sobre sacramentos. Eles são sinais que significam aquilo que são. E nós demos o exemplo em relação à faculdade. Se uma pessoa dá de esperto e entra numa formatura de medicina, por exemplo, e consegue o diploma e tudo, ela vai ser um médico? Não, por quê? Porque o diploma só vai confirmar aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa ela não fez a faculdade de medicina mesmo que ela tenha o diploma, ela não será um médico. Por quê? Porque o ato lá de conseguir o diploma, o ato da formatura, não simboliza aquilo que é. Ou seja, não quer dizer que você vai receber a bênção especial da formatura da medicina que você vai se tornar um médico naquele momento. Não. Você precisa fazer toda a faculdade de medicina e no ato da formatura você só vai, né, mostrar aquilo que você já é. Você já é um médico, você terminou a faculdade de medicina. Agora, os sacramentos não. Os sacramentos simbolizam aquilo que são. Então, o sacramento da Eucaristia, né, de fato é a Eucaristia, de fato é o próprio Cristo. Então, para que eu possa aumentar o meu desejo de perfeição, eu preciso estar mais unida a Cristo, porque é Ele próprio que vai me dar a graça necessária para que a minha vontade possa desejar a perfeição. Então, quanto mais eu conseguir buscar a Sagrada Comunhão, tanto mais será melhor para mim, né? Por exemplo, outra coisa que é muito interessante, o sacramento da confissão, nisso tudo, né? Por quê? Porque eu preciso estar constantemente realmente me limpando. E outra coisa, não só me limpando, né? Porque às vezes a gente olha muito com o olhar legalista das coisas, né? A gente olha e fala, nossa, a regra é essa, então eu preciso sempre confessar e pronto. Não, não é só isso, né? Na confissão, nós sempre recebemos graças muito importantes mesmo. E por isso que até, acho que foi o Gustavo que falou semana passada, também, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, a importância de confessar-se, mesmo que os seus pecados sejam veniais. Por quê? Justamente pelas graças que nós recebemos durante a confissão. Naquele ato da absolvição dos pecados, nós recebemos muitas graças, né? A melhor forma de nós vencermos os nossos vícios, e os vícios que eu digo, podem ser pecados veniais mesmo, né? Por exemplo, um vício da gula, um vício da vaidade, do orgulho. É claro que todos esses, eles podem se tornar pecados mortais, mas eu falo assim, até mesmo eles como pecados veniais, para que a melhor forma de nós conseguirmos vencer esses vícios é através da confissão, porque na confissão nós recebemos graças necessárias, importantíssimas, para vencermos esses vícios. Às vezes nós vamos tentar estudar, vamos tentar fazer outras coisas, práticas de mortificação no nosso dia a dia para vencer esses vícios, mas o que vai realmente nos dar força para lutar e para continuar perseverantes, para lutar contra o pecado mesmo,
é a prática da confissão. E é importante que nós confessemos. Todas as semanas ou a cada 15 dias, pelo menos, mas estar sempre se confessando, sempre. Então, isso vai aumentar o desejo de perfeição em nós. Até porque, geralmente, todas as vezes que nós nos confessamos, nós saímos com uma disposição a mais. E essa disposição a mais é pela graça que nós recebemos. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre confessando. Dos males dos nossos tempos, assim, que acontece mais conosco, é a tibieza, a tentação da tibieza. Provavelmente ela não seria uma tipo de tentação. Não, ela é uma tentação, mas é provocada por nós. Por quê? Porque quanto mais nós pecamos deliberadamente, os pecados veniais, que são aqueles pecados que a gente sabe que não é mortal, sabe que não vai nos tirar da inimizade com Deus, mas nós continuamos pecando, porque a gente acha que é muito pequeno aqueles pecados. Então, a gente continua pecando. Quanto mais esses pecados forem acumulando em nós vamos... a possibilidade de nós desenvolvermos uma tibieza é muito grande. A tibieza é o quê? É uma tentação que vem a partir do momento em que nós ficamos pecando deliberadamente e vai esfriar o nosso desejo de perfeição. Até o ponto em que nós pecamos mortalmente, e aí vem uma assídia, que já é provocada pelos pecados mortais, que esfria totalmente o desejo de perfeição, que esfria totalmente a fé e tudo. Nos tira, de fato, da caridade, nos tira mesmo. E aí, aí acontece que muitas pessoas saem da igreja e não voltam mais, porque estão na assídia. E são coisas, assim, muito terríveis mesmo para nossa alma. Por isso, nós precisamos estar constantemente se confessando, se confessando, se confessando. E, geralmente, a tibieza, depois da confissão, ela cai por terra mesmo. Então, o que precisa? Se eu estiver numa tibieza, eu preciso ir lá e confessar. Porque é a graça da confissão que vai fazer com que essa tibieza caia. E é claro que você não vai virar, assim, a pessoa mais forte do mundo. Se você se confessar uma vez, aí cometer todos os pecados deliberadamente de novo, aí daqui uns 2, 3 meses você vai confessar de novo, claro que você vai ter graças. Mas se você estar constantemente se confessando, constantemente fazendo exames de consciência, é claro que tem que tomar cuidado com os escrúpulos, igual nós falamos semana passada, né? E aí, mas para isso, você vai precisar de uma direção espiritual, para que o seu diretor espiritual diga, olha, você está nos escrúpulos, não, você está desleixado, não, isso aqui já é uma tibieza, não, você já entrou na assídia, né? O nosso diretor espiritual, ele vai nos encaminhar para que a gente não caia nessas tentações, e se nós cairmos nessas tentações, ele vai fazer com que, vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Por isso a importância de nós escolhermos bem o nosso diretor espiritual. Se nosso diretor espiritual, ele não sabe desses conteúdos, ou ele não é experimentado na vida de oração dele, ele não vai saber te conduzir. Por exemplo, imagina só, nós que estamos lutando pela santidade sabemos a importância de lutar contra o pecado mortal. E não só contra o pecado mortal, nós sabemos que nós precisamos lutar contra o pecado venial. Por quê? Se um inimigo está vindo à minha casa e eu estou segurando a porta para que esse inimigo não entre, e esse inimigo é o pecado mortal, na hora que eu cansar, quem vai entrar? O pecado mortal. Mas se esse inimigo é o pecado venial, quando eu me cansar, se acontecer alguma coisa, quem vai entrar é o pecado venial, não é o pecado mortal. Ou seja, se eu estou lutando contra o pecado venial, a possibilidade de que eu caia no pecado mortal é bem mais baixa do que se eu fosse lutar só contra o pecado mortal. Então, isso é muito bom mesmo, se nós conseguirmos lutar mesmo contra o pecado venial. Deixa eu só ler o que vocês estão escrevendo aqui.
E uma boa confissão com firme propósito de mudança e arrependimento. Sim, é muito necessário que isso aconteça. O melhor mesmo seria que nós nos confessássemos com um arrependimento, uma contrição perfeita. Mas, geralmente, nós não temos uma contrição perfeita. E aí, vocês já vão anotar sobre isso, para vocês estudarem sobre contrição perfeita e contrição imperfeita, para saber o que acontece, o que eu devo fazer, quando eu posso confessar, quando eu não posso confessar. Por quê? Se eu não tenho nenhum tipo de contrição... Oi? Isso me cheira tarefa de casa. Se eu não tenho nenhum tipo de contrição, a minha confissão não vai valer. E o que seria essa contrição? É o meu arrependimento. Se eu não estou arrependida do que eu fiz, por que eu vou me confessar? Vai ser mais uma confissão sacrílega. Eu vou estar pecando também. Eu vou me confessar, vou querer a graça sem estar arrependida? Não tem como, né? Não tem como eu ajudar uma pessoa que não quer a minha ajuda. Então, assim, é Deus. E Deus, como ele vai tentar nos ajudar de todas as formas, mas se nós não abrirmos a graça que Deus nos dá, então não tem como ele nos ajudar. Então, nós precisamos da contrição no ato de confessar. E uma coisa que nós precisamos diferenciar às vezes a pessoa, ela olha para o pecado e fala, nossa, mas se acontecesse a situação de novo, eu pecaria novamente. Mas isso não quer dizer que a pessoa não está arrependida. Às vezes às vezes a gente acha que para que a gente esteja arrependido, nós precisamos não ter mais vontade de cometer aquele pecado. Mas não é assim. Por exemplo, vou dar o exemplo da gula. Às vezes você tem suponhamos que eu tenha muito problema com gula, né? Então, eu vou olhar, sei lá, suponhamos que eu gosto muito de salgadinho de festa, e eu vou numa festa de aniversário. E aí eu vou comer os salgadinhos, e eu cometi o pecado da gula, né? Meu Deus. E eu fui e me confessei, falei com o meu diretor espiritual que eu cometi o pecado da gula. E aí, né, tudo bem, eu me arrependi e tudo. Só que, quando eu fui fazer o meu exame de consciência, eu fui ver e falei, nossa, mas e se tivesse uma festa amanhã? Ou se tivesse uma festa hoje? Eu pecaria novamente. Ou pelo menos teria totalmente o desejo de pecar. Só que existe uma grande diferença entre eu ter o desejo de pecar e eu pecar. Existir o desejo de pecar e a diferença entre o livre-arbítrio. Não quer dizer que nós temos desejo de pecar que significa que nós estamos pecando. Isso, às vezes, é uma das dificuldades da pessoa escrupulosa, né? Às vezes ela acha que o próprio desejo de pecar é o pecado. Ou, às vezes, geralmente a pessoa escrupulosa, ela sempre vai falar vai questionar o diretor, dizendo que ela não acha que ela tem arrependimento pelas coisas. E isso não é verdadeiro. Muitas vezes nós nos arrependemos dos nossos atos, só que o problema é que nós ainda desejamos aquele pecado. E são coisas totalmente diferentes. Então, desejar não quer dizer, não é a mesma coisa que pecar. Ou desejar também não é a mesma coisa que não estar arrependido. Eu posso desejar um pecado, mas eu também posso estar arrependido de ter cometido ele. Vamos para uma área, digamos que é mais, eu acho que, não sei se é mais clara, né, para todos. Em relação mas eu sei que vai ser mais clara para alguns. Em relação a pecados da luxúria, né, contra a castidade. Então, se um rapaz tem um desejo por uma garota, ou aquela garota tem um desejo por um rapaz, não quer dizer que os dois estejam pecando. Exemplo dos namorados, né? Os namorados precisam ter atração pelo outro. Mas o desejo que eles têm um pelo outro não é a mesma coisa de pecar. O que vai fazer com que aquele desejo se torne um pecado são os atos do pensamento, os atos de fato, quando eles estiverem namorando. Isso vai fazer com que seja pecado. Mas o desejo por si próprio não é um pecado. A diferença que por exemplo, na luxúria, né? Precisa ver, igual, acho que num dos evangelhos vai dizer que
Só de você desejar, ou seja, mas ele quis dizer em relação aos pensamentos, né? De você desejar a mulher igual aos mandamentos, né? Não cobiça a mulher do próximo. Mas esse cobiçar é o quê? Por pensamentos, né? Se eu cobicei aquela pessoa por pensamentos, principalmente dependendo da gravidade dos pensamentos, isso já vai ser um pecado mortal. E qual seria a gravidade dos pensamentos, né, relacionados à luxúria, por exemplo? Existe o ato mesmo de você fazer alguma coisa, a plena consciência ou como eu vou dizer? Não é plena consciência, um pleno consentimento ou, digamos que um pré-consentimento, que também existe. Por exemplo, quando pensamentos em relação à castidade vêm à mente, você precisa fazer o que com esses pensamentos? O que nós precisamos fazer com os pensamentos? Nós não podemos reprimi-los. O que nós temos que fazer com eles? Entendam bem o que eu estou falando. Não me julguem. Eu não terminei de fazer a reflexão. Nós não podemos reprimi-los. Nós devemos fazer o quê? Renunciá-los. É bem diferente reprimir do que renunciar. Por quê? Se eu reprimo, quanto mais eu for reprimindo, mais aquilo ali, digamos que seria, digamos que nosso cérebro, né, a nossa mente, ela tem uma caixinha. Quando nós reprimimos, digamos que as coisas vão para esta caixinha. Vem para essa caixinha. Vai acontecer uma hora que essa caixinha vai estar muito cheia. E aí a hora que, digamos que ela vai explodir. E aí que a gente peca, e peca feio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso renunciar. Eu confesso, né? Por exemplo, naquele momento eu faço um ato de fé e faço também um ato de exame de consciência. E digo para Deus mesmo, né? Eu reconheço que eu estou tendo aquela tentação, mas eu vou renunciar àquela tentação entregando aquilo para Cristo. No momento que as tentações virem, não só em relação à luxúria, mas em todos os outros pecados, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso entregá-los para Cristo. Confiar a minha vontade nas mãos de Cristo e de Nossa Senhora. E é confiar mesmo. Muitas vezes nós confiamos e pegamos de volta, né? Eu confio, mas não confio. O que eu preciso confiar mesmo. A confiança, ela é um valioso remédio contra todas as tentações. Tentação dos escrúpulos, tentação em relação à própria... Como é o nome da tentação, gente? A tentação do desânimo, né? Que é a tentação que eu falei para vocês, que geralmente ela vai ocorrer mais para pessoas mais progredidas mesmo. Muitas vezes a pessoa não confundam a tentação do desânimo com a tibieza e com a assídia. Muitas vezes a gente fica na tibieza e fica na assídia, achando que é a tentação do desânimo, e não. Essa assídia que você falou aí, Maria Eduarda, o que é a assídia? A assídia, ela é um tipo de desânimo também. Tanto a tentação do desânimo, quanto a tibieza, quanto a assídia, elas são um desânimo. Algo que faz esfriar em nós o desejo de perfeição. Só que existem as diferenças, né? A tibieza, ela é provocada pelos pecados veniais deliberados, aqueles que eu tenho consciência que são pecados, tenho consciência que eles não me afastam da amizade de Deus, mas eu cometo assim mesmo. A assídia, ela acontece pelos pecados mortais. Então, constantemente eu vou pecando mortalmente, então a assídia vem, né? E aí a pessoa fica totalmente, ela não fica mais morna, ela fica fria mesmo, né? Ela fica fria na fé, ela é totalmente desanimada, e muitas das pessoas, nesse momento, elas vão abandonar a igreja mesmo, na assídia. Ou tem aquelas pessoas também que vão até tentar ir na igreja, e vai tentar fazer as coisas, mas vão estar totalmente frias mesmo para qualquer tipo de progresso espiritual, vão estar frias para os sacramentos, e vão estar constantemente pecando mortalmente. Então, às vezes são aquelas pessoas que, não,
Só que elas vão falar, elas vão ter o discurso parecido com o meu, por exemplo, quando eu falei de reprimir, né? Só que elas vão fazer o quê? Esse reprimir, elas vão dizer que você não pode reprimir as coisas no sentido de que você tem que pecar, né? Então, essas pessoas provavelmente já estão na assídia. Elas, igual, até uma vez eu me confessei com o padre, eu não sei se ele estava na assídia, obviamente, né? Mas eu me confessei com o padre, eu sabia que era um pecado mortal. Aí ele falava, não, minha filha, não é assim as coisas, você precisa ler o catecismo. Eu falei, padre, não tem lógica. Eu não falei, né? Eu só pensei, falei, meu Deus do céu, eu sei o que é pecado, isso aqui é um pecado gravíssimo. E eu não tô nos escrúpulos. Eu era mais nova, eu tinha uns 16 anos. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que isso aqui é um pecado gravíssimo. Só que aí, muitas vezes o discurso de hoje é de que eu não posso reprimir e que eu preciso pecar. Mas o que nós temos que ter consciência... Eu consegui responder, Mariana? Sim, eu entendi. Então, Entendeu? é como se fosse um desânimo, assim, na Sim, interior, assim, quando você se esfria na fé e peca mortalmente. sim. Só que, assim, esse desânimo, ele é provocado pelos pecados mortais, tá? Uma pessoa que está na tibieza, por exemplo, ela, depois que ela pecou os pecados veniais deliberados e aconteceu a tibieza, ela começou a ser, ela entrou na tibieza, aí rapidinho ela peca mortalmente, tá? Aí a diferença é que na assídia a pessoa já está pecando mortalmente. Aí, Tá. Então, é uma consequência, né, sim, é dos uma pecados consequência. mortais, então, né, que a Isso, pessoa fica desanimada. sim, Entendi. exatamente. Uhum. Exatamente. Duda, rapidinho. Oi? Só um outro fator que para o Paulo Ricardo trouxe, eu estava analisando até esses dias mesmo, hoje ou ontem, não lembro, Uhum, sobre a assídia e a tibieza. A própria uhum, definição de Santa Teresa d'Ávila. O que acontece? Quando isso é um fator ocasionado pela gente, entendeu? Como é que eu vou dizer? É sim, uma lerdeza nossa. sim. Você se converte com aquele fogo do Espírito Santo, fala assim, não, agora vai, vamos embora, e é isso aí. E beleza, aí jejum, penitência, e você sabe como é que é, aquele fogo, tipo assim, você abstém de carne, como se diz, você quer espancar a carne com porrada. E aí você começa a desleixar, você começa a ver o progresso, não, tá bom, já vou voltar a comer carne. Ah, dormir no chão? Não, pra quê? Minha cama é confortável. E essa lerdeza vai, tipo assim, relaxando. Então, assim, aí você começa nesse processo, então, assim, a música que você deixou de ouvir, você já volta a ouvir. E nisso aí é de passo em passo, que você levou um tempão para construir, você vai desconstruindo. Você subiu uma parede de tijolo, você fala, não, deixa eu tirar esse tijolo, deixa eu tirar esse outro, deixa eu tirar esse outro, deixa eu tirar esse outro. Quando você vê, você já está caído de novo. E para você reerguer, dá todo aquele trabalho. Então, é um erro nosso. Igual Santa Teresa d'Ávila, quem acabou de se ela falava para os diretores espirituais, esse povo não morre de penitência, deixa eles sofrer, porque não morre de penitência, não. São João da Exatamente. Cruz não morreu, então eles não morrem também, não. Exatamente. Tem até umas tentações que vêm, por exemplo, para pessoas que ficam muito preocupadas com a saúde, né? Ah, não, mas eu não posso fazer isso, se eu fazer isso, vai acontecer isso. É claro que existem situações, né? Por exemplo, existiu uma situação comigo, que aconteceu comigo, né? Eu estava rezando, só que toda vez que eu começava a rezar, eu começava a sentir minhas pernas dormentes e eu começava a ficar com pressão baixa e eu praticamente desmaiava. Eu falei, gente, mas tá errado. Isso aconteceu muitas vezes, né? A gente tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí eu falei com a minha diretora espiritual. Ela, uai, ou é uma tentação, ou é alguma coisa da sua saúde. Vai buscar saber se é alguma coisa da sua saúde. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer exame. Perguntei para uma amiga minha que fazia medicina, eu falei, então, onde que eu busco, né? Qual médico eu vou? Ela falou, vai no cardiologista. Eu fui no cardiologista. Não terminei de fazer o teste lá que eu precisava, mas aparentemente eu tinha, tipo, uma síndrome vasovagal, acho que é isso o nome. Síndrome vasovagal. Que dependendo do tipo de movimento que eu faço, isso pode acontecer, a pressão pode cair.
Só que depois de algum tempo parou e eu nunca mais tive isso. Então, ou era alguma coisa relacionada a essa síndrome mesmo, vasovagal, ou era porque eu não tinha comido. Então, como eu rezava mais cedo, então eu levantava, ia rezar, ia fazer alguma coisa depois que eu ia comer, né? Então, não, aí a minha diretora falou, não, come alguma coisa antes de você rezar. Então, pode ser alguma coisa relacionada à saúde? Pode, mas isso não pode nos impedir também de rezar. Igual, eu não tive mais nenhum problema em relação a esse negócio. E nem terminei de fazer o teste, então nem tenho certeza se eu tenho essa síndrome mesmo ou não. Mas é só ter alguns cuidados básicos, né? Mas eu não posso deixar de rezar por conta disso, né? Então, eu vou lá, me ajoelho, vou rezar, né, e tudo, mas sem ficar constantemente preocupada. Principalmente até porque isso acabou, eu não tô tendo mais nada em relação a isso. Então, provavelmente poderia também ser uma tentação no momento, né? E outra coisa também que nos faz adoecer, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu disse, eu preciso que vocês entendam claramente o que eu disse em relação a reprimir, tá? Os pecados, principalmente os pecados em relação a pensamentos. O que eu quis dizer naquele momento? Nós não podemos reprimir, nós devemos renunciar, tá? Não é para vocês pecarem, pelo amor de Deus, tá? Isso não é uma justificativa para vocês pecarem, porque geralmente as pessoas da teologia da libertação, elas falam isso, mas para justificar o pecado. Isso está totalmente errado, tá? Então, quando vem, por exemplo, tentação de pensamentos, nós precisamos renunciar, entregar a nossa vontade, entregar a nossa inteligência, né? Entregar as nossas faculdades para Cristo e confiar que Ele vai afastar aquela tentação, né? Ou pelo menos, né? Assim, quando São Paulo for falar, né? Para que Deus tirasse o espinho da carne dele né? E Jesus falou: basta-te a minha graça. Então, que mesmo que a gente sofra com alguma tentação momentaneamente, né? Mas que nós confiemos na graça que Deus vai nos dar. Porque se Deus nos permite ser tentados, é porque Ele também nos dá a graça para que a gente não peque. Muitas vezes, as tentações acontecem conosco para a nossa purificação. Então, a maioria de nós está numa via purgativa. Então, eu estou numa via purgativa, né? Não sou progredida lá, a terceira, a quarta morada, né? Mas um dia nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos lá com a graça de Deus. Mas todos nós estamos numa via purgativa. Então, muitas vezes, as tentações vão nos acontecer justamente para nos purificar. Então, nós precisamos ter paciência e a confiança em Deus. Confiar na graça que Deus nos dá constantemente. Então, aconteceu alguma situação, alguma tentação em relação a algum pecado, não reprima. Renuncie. Porque reprimir é muito pior. Mas muito pior mesmo. Para vocês terem noção, o quanto é péssimo reprimir, né? Uma vez eu ouvi uma história de um rapaz que... Não é uma história, na verdade não é uma história, né? O pregador, ele dizia assim, que às vezes o demônio ele vai tentando, né? Vai te tentando, vai tentando e vai tentando achar outros meios para te tentar para fazer você cair, né? E aí ele falou assim que chega num determinado momento que alguns homens podem ser tentados em relação à homossexualidade. E aí ele fala assim, uai, mas então ele tem uma tendência à homossexualidade? Aí ele falou, não, pode ser que ele não tenha tendência à homossexualidade, mas o demônio está o tentando. Então, o que esse homem tem que fazer naquele momento? Ele tem que renunciar e não reprimir. Porque acontece que, às vezes, a pessoa não tinha tendência à homossexualidade, mas por ela ir reprimindo, igual eu falei, o exemplo da caixinha, né? Por ela ir reprimindo, vai guardando, aí de repente, aí que acontecem os escândalos. Muitas vezes os escândalos, principalmente dentro da igreja, é por conta disso. Porque a pessoa vai reprimindo, de repente, ela acontece. E o demônio, gente, ele é esperto.
ele é daqueles que ele te oferece uma coisa, mas depois ele sai contando para todo mundo. Demônio é fofoqueiro que dói. Então, o demônio, ele oferece uma coisa e depois, de repente, tá todo mundo sabendo. Mesmo que aquele pecado, aquele pecadão que ficou guardadinho por um tempo, uma hora ou outra aquele negócio explode. É sempre assim, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Não reprimir, renunciar. E aí, uma coisa que nos ajuda muito também na luta, né, contra esses pecados, principalmente pecados em relação aos pensamentos, é a confissão. Falar na confissão as tentações que nós estamos tendo, mesmo que nós não tenhamos caído. Por quê? Porque a graça da confissão nos fortalece. Nos fortalece para vencer os vícios, para lutar contra as tentações, para lutar contra os pecados. Então, a confissão é importantíssima. E também a Eucaristia. Quanto mais nós pudermos comungar durante a semana, nós precisamos. É claro que, salvo, né, algumas questões de direção espiritual, né, que até a gente já comentou aqui. Mas é super importante que a gente possa fazer de tudo para nos aproximar constantemente dos sacramentos. Constantemente. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Eu falei só do desejo de perfeição, né? Então, outro meio interno que nós temos é o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Por que é importante isso? Tem até no livro, esse livro aqui, ó, Combate Espiritual, diz sobre isso. O 2º capítulo dele já vai dizer sobre isto. Cadê? Sobre a desconfiança de si, se eu não me engano. Sim. Então, olha só, olha o que ele diz. Somos naturalmente inclinados a uma falsa estima de nós mesmos. Embora não sejamos mais do que nada, nos convencemos de que valemos algo e, sem qualquer fundamento, superestimamos as nossas forças. Então, olha só, naturalmente nós fazemos isso. Olha o quanto isso é perigoso. Inclusive, uma vez, numa pregação, o rapaz falou assim que nós devemos, né? Por exemplo, quando a gente estuda sobre as moradas, aí vai chegar um determinado momento que a gente fala, eu acho que estou em namorada tal, ou estou em namorada tal, sei lá, a gente, né? Então, o que ele falou? Nós precisamos sempre acreditar não, né? Mas sempre nos colocar na morada inferior da que nós achávamos que nós estávamos. Então, por exemplo, se eu acreditava que eu estaria numa 3ª morada já, eu tenho que me colocar na 2ª. Por quê? Porque, naturalmente, nós somos inclinados a essa falsa estima de nós mesmos. E aí ele até falou uma vez, acho que ele perguntou para o diretor espiritual dele em qual morada que ele estava, e aí o diretor espiritual dele falou assim, isso não importa. O que importa é você estar perseverante e de fato, lutar pela santidade. Isso é que importa. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer, por exemplo, da pessoa estar numa 3ª morada. Tô numa 3ª morada? Então, a pessoa vai começar na 3ª morada, isso acontece geralmente, né? A pessoa vai começar a achar que ela não precisa tanto das mortificações. E aí, não precisando tanto das mortificações, ela vai começar a desleixar. E aí é que vem o perigo da tentação do desânimo. A tentação do desânimo geralmente é aí, na 3ª morada, né? Porque digamos que a tentação do desânimo é uma das últimas tentativas do demônio para que essa alma não progrida. Porque a pessoa que está na 3ª morada, né? Principalmente ali na 3ª morada avançada, né? Se ela avançar mais um pouco, ela já entra na 4ª morada. E 4ª morada, né? Você já não vai pecar mais na 4ª morada. Por quê? A pessoa, ela já está intimamente ligada com Deus através do intelecto. Então, pela inteligência, né? Ela vai saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo. E a vontade dessa pessoa vai estar totalmente ordenada. As paixões vão estar totalmente ordenadas. E essa pessoa já vai ter virtudes firmes mesmo, né? Virtudes, acho que infusas o nome. Eu não estudei isso direito. Mas eu acho que ela já vai ter virtudes infusas nesse instante.
Na terceira morada, a pessoa já tem as virtudes básicas, né? Digamos assim, a base para todas as virtudes, né? Na terceira morada, a pessoa já tem virtudes. A questão é que na quarta morada, essas virtudes vão estar, de fato, sólidas mesmo nessa alma. Então, a pessoa que já é virtuosa, que está com o intelecto totalmente ligado, totalmente assim, né? Já ligado a Deus, com a vontade totalmente firme, totalmente ordenada, essa pessoa vai pecar? Obviamente que não. Logicamente que não. Duda, rapidão. Oi. Eu tive que interromper aqui rapidinho, tipo, não é Pode. discordando nem nada, não. Igual, Tá bom. tô pegando de novo engenharia da santidade, porque eu tô meio parado uns dias. Aí o que acontece? Primeira coisa que o Padre Paulo Ricardo sempre fala, esquece em qual morada que você tá, não se preocupa com isso. Faz o que você tem que fazer, faz o beabá, você sabe que você tem que estar em estado de graça, sabe que você tem que rezar e ponto. Beleza, igual ele fala, por que tantas pessoas, igual você olha nos Carmelos da vida, por que tanta gente trava na terceira morada? Porque deixa a vaidade entrar dentro de si, deixa o orgulho entrar, não adianta. Tipo, eu tenho isso, acredito que você também tem, e todos que estão ouvindo dentro da igreja é o que não falam, tipo, eu já rezei o terço, já fiz isso, nossa, olha o quanto eu sou caridoso, olha isso, nossa senhora, eu tô quase um santo e tal. Mas uma coisa que o Padre Paulo Ricardo virou foi o seguinte, uma pessoa que passa pelo gargalo estreito da terceira morada, quando ele pisa na quarta morada, ele pode sim cometer pecados mortais. Quem tá na quarta... E isso foi o que ele falou em Engenharia da Santidade desse. Um santo de quarta morada, ele pode. Porém, não necessariamente ele vai. Isso, não necessariamente, mas pode. Diferentes exemplos, quando você começa da quinta para frente ali, entendeu? Ele pode acontecer. E uma definição que ele deu, assim, muito bonito, acho que tá um exemplo claro para entender. Eu vou falar rapidinho aqui, porque o que acontece? Eu não sei se você chega a pegar Engenharia da Santidade 2, o exemplo que ele dá é o seguinte: imagina que você, sua melhor amiga tá indo casar e ela pede para o seu filhinho ser o pagenzinho. Você passa o dia inteiro no salão arrumando seu cabelo, fazendo maquiagem com um vestido caríssimo, pega o menino, passa aquele gel top no cabelo dele, coloca aquele terninho mais bonitinho, coloca o menino, sai adiantado para chegar no horário, naquele carro importado, top de linha, de repente você olha para trás, o menino tá todo sujo, porque ele achou uma barra de chocolate, começou a comer, se lambuzou inteirinho, não tem mais nada lá. Isso é desesperada, separa o carro, começa a limpar o menino começa a sapatear porque quer o chocolate, de repente ele vai e suja o seu vestido de chocolate. Aí você vai danar com ele, ele lambuza sua maquiagem, ele bagunça seu cabelo, suja o banco do carro. Resumindo, você tá atrasado, não tem como entrar, não tem como o menino entrar, o casamento vai acontecer e ele entra com as alianças. E esse casamento que a moça programou durante meses, sua melhor amiga. Tanta preocupação desordenada. Aí, num simples estalar de dedos, seu filho vai tomar um tiro. Uma bala perdida acerta ele. Você não quer saber se seu vestido vai estar ensanguentado, se o banco do seu carro importado de milhões vai estar sujo de sangue, você só quer salvar a vida do seu filho. Essa é a característica da quarta morada. Tipo, a pessoa é arrebatada por um amor tão grande, uma preocupação tão grande, onde ela fala assim, a única prioridade da minha vida é amar. Esquece dinheiro, esquece literalmente família, esquece tudo. Tipo, a prioridade, entendeu? Não é que esquece, larga a família de lado e tal, mas a prioridade, entendeu? É igualzinho Jesus fala, aquele que ama mais teu pai e tua mãe não é digno de mim. Então, tipo assim, literalmente, naquele momento, qual é a sua prioridade? O carro tá sujo, um dia vai ter que lavar, beleza, mas não é o que tá passando na cabeça dela. A prioridade é o quê? Salvar a vida do filho. Então, foi algo que ele trouxe e eu fiquei trabalhando bastante. E o que acontece? O gargalo da quarta morada, ele mesmo fala, é que as pessoas não conseguem se inclinar para passar na porta. A partir do momento que você passa na porta, você é arrebatado por esse amor. Então, assim, o que falta para as pessoas saírem dessa terceira morada e adentrar nesse amor, onde você vê que a única coisa que importa na sua vida é esse amor ser convidado, é a humildade, onde as pessoas querem passar em pé. E a gente precisa rastejar como um mendigo para passar nessa porta. Sim. E ainda dizem também que na quarta, quando essa passagem da terceira para a quarta morada, geralmente, né, a pessoa ela passa por algum momento assim de calúnia muito grande, como se de um escândalo, sabe? Então, geralmente nesse momento
é por isso que muitas almas têm essa dificuldade, porque aí acontece isso, ela reclama, ela murmura, ela fala não, 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 não. Aí Deus afasta. Aí vem de novo e Deus afasta. Se essa alma, ela não aceita deliberadamente mesmo, né? Aceita aquele sofrimento, aquela situação, ela não progride. Então, geralmente, acontece esse tipo de escândalo, né? Então, por quê? Igual, quando acontecem esses escândalos dentro da igreja, né? Que a gente fala, meu Deus, né? Que escândalo, que horror. Inclusive, eu tomo partido mesmo. Isso é uma coisa minha, né? Que eu conheço pessoas que têm um relacionamento mais íntimo com o Dom Alberto, né? Então, eu acredito mesmo que a situação que o Dom Alberto está passando é por conta sim, de um progresso espiritual, uma consequência de um progresso espiritual e que acontece um certo tipo de escândalo, né? Igual, por exemplo, quando foi ver, né, toda aquela questão do escândalo do Dom Alberto, são pessoas, né, me parece que um dos padres que está organizando isso já teve envolvimento em relação à pedofilia, né, umas coisas assim. Me parece também que esses seminaristas que como é que fala? Ai, gente, o processaram lá, né, aquele negócio. Me parece que eles também são envolvidos com coisas bagunçadas, eram bagunçados dentro do seminário e o Dom Alberto os retirou, né? Então, até então, pelo que nós sabemos da história e pelo que as pessoas que são mais íntimas dele, que eu conheço, né, que tem todo esse negócio e falam que realmente o Dom Alberto, ele é uma pessoa muito, assim, muito de Deus mesmo e muito santa, eu acredito que o momento que ele está passando agora é por conta de um progresso, tá? Vocês não são obrigados a acreditar, né? Mas eu tô dando um exemplo, né? Que pode ser que realmente esteja acontecendo isso. Então, pode ser que ele esteja progredindo, né? E isso aconteceu. Então, geralmente acontece esse escândalo na passagem da 3ª para a 4ª morada e na passagem da 6ª para a 7ª morada. Só que na 6ª para a 7ª morada, a alma já não vai sofrer tanto. Mas nessa passagem da 3ª para a 4ª morada, ela vai sofrer muito. Só que ela precisa confiar em Deus e aceitar aquele sofrimento. Aceitar aquela situação. Então, olha só para vocês verem, né? Tudo são purificações. Então, qual, por exemplo, né, qual morada que seria o purgatório na Terra? Seria a 6ª morada. Porque a alma, mesmo na 4ª, na 5ª, né, ela vai passar, e na 6ª mesmo, ela vai passar por uma purificação. Essa purificação, entre aspas, né, se completa na 7ª morada. Porém, até uma alma que está na 7ª morada, ela ainda pode, ela não só pode, né, mas ela ainda progride. Ela está na 7ª morada, na última morada, mas ela vai progredindo. Até porque, quando a Santa Teresa ela vai falar sobre as moradas, né, ela não fala a primeira morada, ela fala as primeiras moradas. Não é a 2ª morada, é as segundas moradas. Não é a 7ª morada, é as 7ª moradas. Então, existem várias moradas em cada morada, né? São vários quartos em cada morada. Então, uma pessoa, ela pode estar em uma morada de diferentes formas, né? Às vezes, por exemplo, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, que pessoa, né? Por exemplo, eu não vou me dar a falsa humildade, né? Eu sei que tem pessoas que olham para mim e falam, nossa, Maria Eduarda já é uma santinha, né? E tudo mais. Mas não, eu estou nas baixas moradas ainda. Eu posso até parecer, né? Estar em algum, sei lá, que morada vocês dariam, né? Mas eu posso até parecer, ou sei lá, para algumas pessoas sim, para outras não. Mas eu tô nas baixas moradas ainda. Eu não sou uma pessoa santa, eu não tô numa 3ª morada ainda, né? Mas um dia, obviamente que não só eu, mas todos nós estaremos lá. Se nós confiarmos em Deus, todos nós chegaremos lá.
Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Deixa eu só ver como é que tá a hora aqui, porque senão eu acabo passando. Já são 9 horas, meu Deus. Então, igual o que o Gustavo falou, é muito importante, inclusive, se vocês puderem, né, assistam essa Engenharia da Santidade, principalmente a Engenharia da Santidade 2. Algumas, né, uma pessoa que é bem entendida, assim, né, falou assim que na Engenharia da Santidade 1, o padre Paulo Ricardo ainda desliza em alguns conceitos em relação ao organismo espiritual. Mas é claro que é maravilhosa a Engenharia da Santidade 1. Mas na Engenharia da Santidade 2, ele já compreende muito mais esses conceitos do organismo espiritual. Então, mas assim, assistam tudo do Padre Paulo Ricardo, principalmente os conteúdos dele dos 2 últimos anos para cá, né? Outra coisa, né? Aí falou do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Quanto mais nós progredimos no conhecimento de Deus, nós progredimos no conhecimento de nós mesmos. Quanto mais nós progredimos no conhecimento de nós mesmos, nós progredimos no conhecimento de Deus. Não tem como nós progredirmos se nós não nos conhecemos e se nós não conhecemos a Deus. Até porque, na passagem da segunda para a terceira morada, o que acontece? A pessoa ela vai tendo orações meditativas, né? Oração de meditação, que nós vamos falando, que são geralmente raciocínios que existe um tipo de conclusão, né? Que faz com que a pessoa conclui algo e ela tem tem um reavivar do desejo de perfeição dela, e essa conclusão geralmente é por alguma realidade daquela pessoa, ou às vezes pelo estado de vida que ela é chamada, ou outras coisas, né? Que a oração de meditação, na oração de meditação a pessoa pode tirar. Então, com as orações de meditação, ela vai construindo um quebra-cabeça de Jesus Cristo, do Cristo, e aí quando esse quebra-cabeça é concluído, ela vai para a terceira morada com virtudes, porque ela já está aderindo às virtudes do Cristo. E na quarta morada que essas virtudes já se consolidam, né? Mas na terceira morada essa pessoa já tem virtudes. Aí nós temos a conformidade com a vontade divina, que vem no que a gente falou, em relação aos escândalos que podem acontecer. Então, se acontece alguma situação de uma pessoa me caluniar, mesmo que eu ainda esteja nas baixas moradas, né? Uma calúnia, né? Uma situação pesarosa mesmo, mesmo que sim, que as pessoas sejam injustas conosco, nós precisamos aceitar com o amor do Cristo. O que eu preciso fazer quando acontece uma situação? Eu não devo reprimir a situação, como geralmente os melancólicos fazem, né? Reprime a situação, guarda dentro da caixinha. Reprime a situação, coloca dentro da caixinha. Não. Uma hora essa caixinha vai explodir e vai dar ruim. E vai dar ruim mesmo. Melancólicos são mestres nisso. E até os fleumáticos também. Dizem também que os fleumáticos, eles são muito calmos, são muito passivos, né? Mas, meu filho do céu, não quero ver um fleumático bravo. O trem é feio mesmo. Então, assim, até os outros temperamentos, né, gente? Eu não vou ficar falando que sanguíneos e coléricos não tem isso, mas tem isso também, né? Então, a gente não pode ficar reprimindo as situações. Eu preciso entregar as situações para Deus e pedir para Jesus, né, para a Virgem Maria, que eles nos dê os sentimentos deles para aquela pessoa. Pedir para Jesus que dê os sentimentos dele, que ele tem por aquela pessoa, para que eu também tenha aqueles sentimentos. Eu preciso pedir esses sentimentos do Cristo. Esse nosso progresso, né, que a gente deseja tanto viver, é a partir dos sentimentos do Cristo. Eu preciso pedir os sentimentos dele. Então, por exemplo, eu me lembro de uma situação que uma pessoa que eu conheço, né, falou assim que ela arrumava a casa, né, e uma pessoa dessa casa, da família dela lá, ia e fazia com que essa casa ficasse suja. Depois que ela acabou de limpar, a pessoa ia lá e, entre aspas, sujava a casa.
E ela falava, gente, mas por que eu vou lavar a casa então? Por que eu vou arrumar a casa então? Eu arrumo, a pessoa vai lá e suja. Eu arrumo, a pessoa vai lá e suja. E suja de propósito. Eu vou lá e a pessoa vai e suja, de propósito. Por que eu vou arrumar a casa, né? Aí, olha a situação, né? E é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Deus vai lá, nos absolve, nos limpa, e a gente faz o quê? Peca de novo. Deus nos limpa, e a gente faz o quê? Peca de novo. É a mesma situação. Imagina só. E a gente faz muitas vezes de propósito mesmo, né? De propósito eu falo assim no sentido de que a gente sabe o que aquilo é um pecado e faz. Então, o que essa pessoa, né, tem que fazer? Essa pessoa precisa pedir os sentimentos do Cristo por aquela pessoa que faz isso de propósito. Amar como Cristo nos ama, mesmo quando nós pecamos, e pecamos porque queremos, principalmente nessas situações. Abraçar esse sofrimento. Abraçar por amor, mas tem que ser pelos sentimentos do Cristo. Porque pelos nossos próprios sentimentos a gente não dá conta. E não dá conta mesmo. O máximo que a gente consegue fazer é reprimir. Só que reprimir é pior. Eu preciso pedir os sentimentos do Cristo. E me conformar com a vontade de Deus. Se Deus permitiu aquele sofrimento, então eu devo aceitá-lo, abraçá-lo e pedir os sentimentos do Cristo. Sempre pedir os sentimentos do Cristo. E aceitar as coisas. Mas aceitar pela graça. Aceitar com sentimentos, pedindo os sentimentos do Cristo. Na confiança em Deus. E essa é a melhor forma de nós nos conformarmos com a vontade de Deus. E aí tem a vida de oração, né? Como último meio interno, que nós precisamos. Gente, nós precisamos rezar todos os dias e tem que ser todos os dias. O que a gente, para mim, Maria Eduarda, o que eu faço para mim aumentar essa vontade de rezar, né? Eu preciso pedir a Cristo que Ele aumente em mim o desejo pela oração, porque é só na oração que eu vou conhecer a Cristo. É só na oração que eu vou ter essas orações meditativas e que o Cristo vai se formando dentro de mim. Na terceira morada, o que vai acontecer é... Tá bom, vou falar da Eucaristia. O que vai acontecer é... Já esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim. Eu estava falando da oração, né? Então, na terceira morada, o que vai predominar é a oração afetiva. A oração afetiva é uma oração de meditação, só que com deleite, um deleite, assim, que a pessoa tenha uma oração, assim, um afeto mesmo com aquilo, sabe? Enfim. Mas, assim, o que nós precisamos ter consciência é que esse sofrimento todo para rezar, essas tentações todas, esse negócio, assim, desesperador, é nas primeiras moradas. Depois, nós já vamos ter as graças do Cristo, para que a gente não peque, né? E outra coisa, os santos, né? Quanto mais uma pessoa ela foi progredindo, mais amor pelo sofrimento ela tinha. E não é masoquismo, né? É muito diferente o masoquismo do amor pelo sofrimento dos santos. Porque o masoquismo, né? A pessoa ela vai ter prazer na dor. Mas o prazer do prazer carnal mesmo. Né? Nos santos, não, o que eles tinham? Eles tinham amor pelo sofrimento. Por quê? Porque eles acreditavam, não só como acreditavam, mas sabem que no sofrimento é que nós nos unimos a Jesus. É no sofrimento que nós nos unimos a Jesus. Então, quando vocês forem rezar, vocês podem até pegar o exemplo de Cirineu. Cirineu, quando estava carregando a cruz com Jesus, fala, Jesus, me dê a graça, me dê a capacidade de carregar a cruz contigo, né? Igual São Francisco falava, me dê a graça de ser crucificado contigo. Numa das faces da cruz era tu que estavas pregado, e a outra face da cruz é para mim, para que eu seja pregado. Sim, Chiara Lute, nossa, Chiara Lute também é um grande exemplo mesmo. Se eu não me engano, Chiara Lute,
ela já bombou na escola por perseguição dos professores. Olha só. E muitas vezes a gente chora, a gente fica desesperado por alguma situação que acontece na escola, ou alguma outra situação, mas ou outras situações da nossa vida, né? Mas Kiara bombou por perseguição dos professores. Eu acho que o Gustavo chegou a falar numa das formações, mas para quem não lembra, não sei se foi você, Gustavo, que falou, o exemplo da Kiara mesmo, né? Quando ela descobriu o câncer, ela se afastou um pouco da família, pediu um pouco de espaço, foi caminhando, passou pelo, acho que foi o jardim da casa, né? Caminhou, depois de uns 20 minutos, ela volta com um sorriso no rosto de quem aceitou o sofrimento. Então, ela aceitou. É aquilo que ela devia. Então, ela precisava passar por aquele sofrimento. Então, amém. E aí ela passou o sofrimento com um sorriso no rosto. Inclusive, vocês podem ver fotos de Kiara com câncer, né? E ela sempre sorrindo. Rapidão, da Kiara, o que acontece? Ela foi diagnosticada com um tumor ósseo, estágio terminal, e a família não queria contar para ela, de jeito nenhum. E ficaram enrolando. Ela passou por uma cirurgia, sabia que era uma doença grave, mas não sabia o quão grave era. Aí o dia que ela foi fazer a primeira quimioterapia, e ela chega na placa, tá lá oncologia, e ela vê todas as meninas lá, sem cabelo, nem nada e tal. Ela olha pro pai, a mãe não tava, porque o médico não tinha deixado a mãe ir, porque ela tava passando mal. Ela olha pro pai assustado, tipo assim, como vocês não me contaram? Aí ela chega em casa, a mãe vem conversar com ela, fala, não, agora não. Aí ela deita, ainda fala que ela tava no apartamento, que os próprios focolares tinham emprestado, ela deita no sofá, fica lá 25 minutos, tanto é que o livro, que quem quiser pesquisar, chama 25 minutos, A Vida de Kiara Lute. É difícil achar novo, eu comprei usado, é baratinho. E passa 25 minutos, ela vai e fala. E, tipo, na própria beatificação dela, o pessoal fala que ali foi o Getsemane dela, sabe? Foi aquele momento em que ela suou sangue e tomou a cruz. E você vai vendo quão essa menina abraça a dor dela, todo mundo sabe falar o seguinte, é exatamente isso que você estava falando, sabe? Não é masoquismo. A cruz, ela é um sofrimento. A cruz não é prazerosa para ninguém, mas o amor é o que enche. Tipo assim, sem imaginar, não, Jesus sofreu, sangrou, mas quando ele carregava a cruz, ele carregava sorrindo e pensando em mim. É mais ou menos isso, tipo, quando Kiara estava sofrendo, ela carregava a cruz dela, sorrindo e pensando em Jesus. Tipo, tanto é que no livro dela mesmo, tem uma passagem que fala que chegou a um certo ponto onde as pernas dela davam espasmos e começava a dar uma cãibra insuportável, ela tinha muita dor nas pernas e era aleatório. Então tinham que amarrar as pernas dela para conseguir dormir. E você vê, tipo assim, todo mundo fala que era sobre-humano, era sobrenatural como ela conseguia tomar aquela cruz e falar assim, é por ti, se tu queres, eu quero. Sim, e isso é uma bravura gigantesca dos santos. E acaba que a gente só vai conseguir fazer esse tipo de coisa, não só com o sofrimento em relação à saúde, mas com tantos outros sofrimentos que podem acontecer na nossa vida, né? Nós só conseguiremos fazer isso se for através da caridade. Kiara conseguiu fazer isso porque era através da caridade que a dava forças, é o próprio Cristo que dá forças para ela. Gente, os santos, por que eles eram humildes? Porque eles sabiam que se não fosse Cristo neles, eles não dariam conta das coisas. Eles não dariam conta de suportar as coisas. Assim como São Paulo fala, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os santos são santos porque Cristo vive neles. Porque Cristo é personificado neles. Por isso são santos. Por isso converteram tantas pessoas. Tem a história de São Bernardo, acho que foi São Bernardo de Claraval mesmo, que foi pregar. E dizem que São Bernardo de Claraval, se eu tiver certa, eu tenho quase certeza que é ele mesmo. Era um pregador muito famoso na época, né? E aí ele foi pregar numa cidade, e aí o bispo daquela cidade falou assim, Bernardo, aqui as pessoas estão
totalmente fundadas mesmo nas heresias. As pessoas não são convertidas aqui. Aí Bernardo falou, tá bom. E foi fazer uma pregação. E dizem que estava cheio o lugar, cheio, mas cheio mesmo. O pregador que falou isso falou assim que São Bernardo era mais famoso que Padre Marcelo em 2014, 2010, mais ou menos assim, né? Mais famoso que Padre Marcelo na época. Então, São Bernardo era famosíssimo. E que lugar cheio, São Bernardo pregando e tudo. Ninguém se converteu no final da pregação. Aí ele falou assim, olha, gente, ninguém se converteu. Mas tem uma coisa, Deus vai fazer um milagre, né? Uma obra muito grande. Aí ele foi e pediu cesta com pães, né? E ele falou assim, todas as pessoas que pegarem desse pão e comerem esse pão vão ficar curadas, né? Mesmo as pessoas incrédulas vão ficar curadas e vão se converter. Mesmo as mais incrédulas. E as mais incrédulas mesmo, que a graça, tipo, vai acontecer mesmo, né? Aí dizem que aí teve um irmão que falou assim, não, pegou, tomou a palavra, não sei se foi o bispo ou se foi o pároco, né, do lugar lá, tomou a palavra falando, não, irmão Bernardo quis dizer que quem tiver fé vai ser curado. E aí Bernardo pega e toma a palavra de novo e fala, irmão, foi até bom que você dissesse isso para que eu possa esclarecer melhor. Até as pessoas incrédulas serão curadas. Aí, dizem que foi uma algazarra. Todo mundo pegou o pão, todo mundo comeu o pão, e as pessoas realmente foram sendo curadas e se converteram em massa. E aí, a gente fala, nossa, meu Deus, né? E muitas vezes a gente coloca isso e fala assim, nossa, mas que santidade, que tudo como se isso fosse uma coisa que a própria pessoa conseguisse fazer isso. E muitas vezes, por a gente ter essa noção de que a santidade é uma força pessoal, né? Muitas vezes a gente acaba achando que nós também, que a gente não tem essa força pessoal e não conseguimos chegar à santidade. Mas não. Por que Bernardo conseguiu fazer aquele prodígio todo? Porque era Cristo fazendo. Não era propriamente Bernardo, né, São Bernardo. Era Cristo fazendo através de Bernardo. E é isso que é a santidade. É Cristo agindo através de mim. E aí, nisso, a gente precisa incutir isso bem fundo em nós mesmos, para quando vier a tentação dos escrúpulos, a gente ficar firme em Cristo e confiar de fato em Cristo. Quando vier a tentação do desânimo, nós estarmos em Cristo mesmo. Por quê? Para a gente estar firme e saber que é o próprio Cristo que vai agir em nós, não somos nós. É Cristo que nos dá a força. É claro que nós precisamos juntar a força do Cristo com a nossa força, né? E principalmente o melancólico precisa saber disso, as pessoas melancólicas, né? Elas precisam compreender que ela precisa juntar as forças dela com a força de Cristo, né? Dizem que os temperamentos, né? As pessoas que têm uma vontade mais forte, elas conseguem chegar até uma terceira morada, né? Mas elas não conseguem mais progredir a partir da terceira morada se elas não ligarem, não pegarem essa vontade forte que elas tinham e desconfiarem de si e confiarem totalmente em Deus. E se unirem à força de Deus, à força de Cristo. Elas não conseguem mais progredir. Então, às vezes uma pessoa, né, tem aquela vontade forte, fala, não vou pecar mais e para de pecar. Né? Não vou pecar venialmente mais, para de pecar venialmente. Só que ela vai ficar estagnada na terceira morada, enquanto ela não aprender a confiar em Cristo. Ela vai ficar estagnada. Nós precisamos, gente, a partir de agora, confiar totalmente em Cristo. E é nessa confiança que vem a importância dos sacramentos da confissão e o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o ápice da vida do católico. É o ápice da vida do cristão. Por isso, é tão importante.
É por isso que nós precisamos sempre, 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 sempre mesmo, buscar esse sacramento. E outra coisa, não só buscar esse sacramento, mas saber a importância dele, estudando, até o se portar durante a missa, isso é importante. Acho que é São Padre Pio que dizia, né? Tens dúvida em como se portar durante a Santa Missa? Olhe para a Virgem Maria e para São João como se portaram no Calvário. Então, como eu devo me portar na missa? Como Nossa Senhora e como São João? Como eles se portaram no Calvário? Batendo palmas? Ficando, né? Ficando voado, mexendo no celular, comendo pipoca dentro da igreja, mascando chiclete, conversando com um amigo, conversando com sei lá quem, imaginando, sei lá, vindo com fantasias na cabeça. Não. Eles olhavam para Cristo. Duda, Oi. rapidinho, uma coisa que às vezes eu vou interromper. Pode falar. Uma coisa que eu vi, exemplo, foi o irmão João Maria, da Fraternidade São João Paulo II. Ele tem uns vídeos meditativos muito bonitos. E o que acontece? Num desses vídeos, ele vira e fala o seguinte, muita gente hoje em dia vai, tipo, eu sei que é errado, na minha concepção, por exemplo, quando você pergunta o que é a Santa Missa, é o sacrifício de Jesus Cristo. Não faz sentido você bater palma, igualzinho o Padre Paulo Ricardo fala. No filme de romance, na hora que o rapaz vai beijar a moça, vem o pagodinho lá, tal, não faz sentido. Não convém, entendeu? Mas o que acontece? Uma coisa que ele fala muito, e às vezes a gente tem que analisar por esse lado, era uma coisa que eu não analisava. Às vezes a gente está tão preocupado, tipo, a mulher tem que usar o véu, não pode bater palma, o povo não ajoelha na hora da consagração. Pelo menos, eu olhei pro meu lado. Eu estava tão preocupado no que, exemplo, se fulano estava usando uma roupa decente para vir no sacrifício de Jesus Cristo, estava esquecendo de me preparar para o sacrifício de Jesus Cristo. Tipo, ele mesmo fala, é um sinal que você não está ali por amor. Você não está ali por amor. Porque se você realmente estivesse ali por amor, nenhuma daquelas distrações ali estava te incomodando. Porque o centro ali era o sacrifício. Você estaria pouco se lixando se alguém estava batendo palma ou não. O que você, tipo assim, eu vou me entregar. Quando eu sair daqui, se eu quiser orientar alguém, igualzinho esse, eu acho que é um momento que convém, se orienta. Mas naquele momento ali se entrega. Pouco importa se o cara do lado tá querendo bater palma ou não. O negócio é o amor que você tem que ter. Ali é o ápice, entendeu? Ali é o maior sacramento que a gente tem. E uma definição muito bonita de sacramento que o padre Gabriel Vilaverde traz é: o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Tipo, o batismo, você vê a água, é visível. A Eucaristia, você vê a hóstia consagrada, você vê o corpo ali por trás daquele véu que é o pão. Na confissão você tem aquele sinal, você não vê a graça, você não vê, mas você pode ter certeza que ela está sendo derramada, entendeu? Então é basicamente isso que eu queria falar. Então assim, a gente fica, porque eu vi você falando de bater palma e tal, e foi uma coisa que me marcou. Eu ia às vezes tão preocupado, tipo assim, nossa, olha lá, hoje é que é importante, chinelo, bermuda, tipo, eu também fazia assim, mas não é errado. Então se ela fosse, sei lá, ver uma pessoa tão importante, ela não estaria indo assim. Então é porque talvez não acredita tanto. Mas e você? Você tá aqui se portando bem, vamos falar de véu, não tá batendo palma, tá se ajoelhando, tá fazendo aquelas caras e bocas do Padre Paulo Ricardo, mas e seu amor ali? Você tá realmente vivendo aquele sacrifício, aquele calvário, aquele luto espiritual, ou você tá só preocupado com os outros, naquela aparência? Porque você tem que viver, e eu vou te falar, eu acho que quem tá ali vivendo entregue de corpo e alma tá pouco se lixando. Assim, é um erro que eu tenho e eu reconheço, entendeu? Sim, profundamente. Sim. Essa colocação foi perfeita, perfeita mesmo. Eu vou até encerrar a formação com ela. E é uma questão, acho que é Santa Teresa mesmo, que vai dizer do santo egoísmo. A busca, quando a gente começa... Duda, Oi. vou falar uma coisinha, mas vou deixar para a próxima formação em Deixa eu só relação terminar a reflexão do santo egoísmo. com a Eucaristia. Sim, mas eu tô falando que eu vou ter que dar licença da reunião, tá bom? Ah, tá. Tem uma coisa para fazer aqui. Mas é isso, meninas, boa noite. Pode terminar aí a reflexão. Tá bom. Então, é a questão também do santo egoísmo, né? Acho que a Santa Teresa